Hoje nós vamos conhecer uma vinícola boutique na zona rural de Porto Alegre que exporta vinhos para Nova York e para a Europa. E eu tinha como sonho desenvolver um vinho com características diferenciadas. E você vai ver também. E aqui com o guardanapo branco a gente pode, para ver se tem algum resíduo, alguma coisa aqui por cima do vinho. Muito limpo. Ver a limpidez do vinho, exatamente. Não tem turbidez. Nada. A cor está viva, né? O programa E Por Falar em Vinhos está começando. Porto Alegre, embora fundada por imigrantes portugueses, não tem tradição vitivinícola. Com exceção de uma ou de outra iniciativa isolada, o vinho nunca teve expressão na economia de uma das capitais brasileiras com maior área rural. Mas isso está mudando. Esta vinícola, na Vila Nova, já produz vinhos que são exportados para os Estados Unidos e a Europa. A Vila Bari é uma típica vinícola boutique, com apenas 5 hectares de vinhedos e produção anual de cerca de 5.000 garrafas de vinhos elaborados com forte influência dos vinhos italianos de Valpolicella. Porto Alegre é uma das capitais brasileiras que tem a maior área agrícola, a maior zona rural dentro do município. Nós estamos agora a mais ou menos 10, 12 quilômetros do centro da capital gaúcha e já estamos na zona rural de Porto Alegre, aqui na Vila Nova. E é aqui que está instalada a Vila de Bari. Nós vamos conversar agora com o Luiz Alberto Barrichello, que é o proprietário aqui da vinícola. Luiz Alberto, como é que você veio para cá, descobriu tão perto aqui do centro de Porto Alegre, esse lugar, essa paisagem rural que lembra um pouco da Toscana, um pouco da Serra Gaúcha, uma mistura de uma vegetação muito verde, muito exuberante? Isso aconteceu em 1975, eu passeando por aqui, e vi que essas colinas aqui pareciam muito com a nossa serra, com Garibaldi, com Bento. Que é a sua cidade, né? Que é a minha cidade. E aí eu fiquei, assim, encantado com as coisas. E resolvi explorar um pouco mais e comprei uma pequena propriedade aqui, de 1 hectare e pouco. Já era cultivada com uvas, mas uvas de mesa, e eu decidi fazer uma experiência. E isso foi lá por volta de 75. Fui construindo, comprando mais um pedaço, agregando mais uma gleba aqui, até que em 1998 eu efetivamente decidi desenvolver um projeto de um vinhedo com qualidade, para produzir vinhos de qualidade. E aí que nasceu a Vila Bari. Você nos falar sobre esse conceito da vinícola boutique. Desde a implantação do vinhedo, eu procurei primeiro fazer com que a produção fosse pequena, mas de qualidade. Então, apesar de nós termos quase 5 hectares de parreiras, nós produzimos ao máximo 10, 12 toneladas por ano de uva, ou seja, 12 mil quilos. Esses 12 mil quilos terminam acontecendo 5, 6 mil garrafas. Então, isso é uma produção controlada, pequena e focada num vinho diferenciado com qualidade, que eu encontrei, entende, nos vinhos italianos. Desde o início a propriedade foi focada também em trabalhar assim com arte, com qualidade, com detalhes, preservando o ambiente, criando soluções, entende, esteticamente agradáveis. Tal que o vinhedo todo ele é instalado, ele é ancorado em cima de pilares de granito rosa esculpidos aqui na região. E sem dúvida isso contribui, entende, que a gente tenha paixão e faça esse vinho com muito cuidado, sem ter assim uma pretensão comercial agressiva, porque as quantidades são pequenas. E o importante é que quem conhece o nosso vinho, entende, já conhece as características que ele tem. Com cerca de 3.000 metros de área construída em vários níveis, a Vila Bari abriga também um centro de eventos e um hotel boutique, que ainda não entrou em operação. Barrichello, que também produz vinhos na Toscana, passa boa parte do ano na Itália. E foi da Itália que ele trouxe a inspiração para o seu único vinho produzido no Brasil,
o Villa Bari Gran Rosso, que lembra o famoso Amarone italiano. Barrichello, a gente andando por aqui, vê esses ciprestes aqui, essas inclinações, lembra um pouco a paisagem da Toscana, né? Você tem uma afinidade muito grande com a Toscana, faz vinhos lá também, mora um pouco lá, um pouco aqui? Eu faço vinhos na Toscana. Minha primeira relação com a Itália foi com o Verona, os Amarones. E depois eu me apaixonei pela Toscana e tentei reprisar aqui algumas situações toscanas com os ciprestes. Eu hoje faço vinho no Chianti. Esse ano vai ser a minha primeira colheita. Chianti clássico. Chianti clássico. E introduzi também Malbec, que é um vitinho que não é muito comum, principalmente no super Chianti. toscano daí. Para fazer um super toscano, um corte de Sangiovese com Malbec e outras uvas, para criar um vinho diferenciado, além do Chianti clássico. Eu moro uma boa temporada do ano na Itália, ao lado de Florença. Bom, quer dizer, você acaba fazendo 2 safras por ano, né? Quando não tem... 2 safras. Aqui está fazendo lá o vinho. Isso. Faz vinhos em 2 continentes o ano inteiro. Os 2 continentes todo ano, né? 2 safras por ano. Ao final de nossa visita à Villa Bari, Barrichello nos convida para degustar o seu vinho. Na tarde cinzenta, com cara de inverno europeu, a lareira e o vinho aquecem a conversa e até nos fazem esquecer a chuva, a neblina e o frio. Bom, agora que a gente já viu aqui o trabalho do Barrichello aqui na Vila Nova, em Porto Alegre, o trabalho de produção de vinhos, nós vamos provar então o vinho que é o ícone aqui da vinícola, o símbolo. Vocês trabalham com um produto, né, Barrichello? Nós só fazemos um vinho agora, que é o corte das uvas que nós temos aqui, que é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, e no futuro nós vamos ter um acréscimo com um pouco de Taná. Eu sou favorável, eu gosto muito dos cortes, das assemblagens. Esse conceito mais europeu, né? Menos varietal e mais corte, né? Isso. Então, o Villa Bari Gran Rosso é um corte dessas 3 uvas que nós temos aqui na Vila Nova. E cada ano nós adaptamos as quantidades em função de como se desenvolveu a safra. Bom, vamos provar então o Gran Rosso. Nós abrimos há pouco aqui a garrafa, ele ainda não teve tempo, né, o vinho de abrir completamente, mas a gente já sente aqui os primeiros aromas aqui são bem intensos, né? Essa é uma safra 2006, já está com 5 anos de garrafa. E um detalhe interessante, ele não passou por madeira, né, Barrichello? Não, os nossos vinhos não passam na madeira. Os nossos vinhos são trabalhados 2 anos no inox e depois mais 3 anos ele se desenvolve dentro da garrafa. 50% desse vinho foi produzido com uvas secas, apacitadas. E isso traz para o vinho o sabor da uva seca, da fruta seca. Exatamente. E a gente percebe que isso dá, né, encorpada nele. Um final de boca muito bom, muito agradável, né? Mesmo sem ter passado pela madeira, né? Mesmo. A única madeira que ele conhece é o cachinho seco dele. Esse é um segredinho que eu gostaria que você nos contasse, Barrichello. Como é que é isso? Das uvas apacitadas, as primeiras uvas que ficam na câmara de maturação, as primeiras uvas são as que mais secam. E os cachos dessas uvas nós jogamos dentro da fermentação alcoólica, de maneira que a percepção de madeira que existe nesse vinho é a própria madeira do cacho seco, que nós usamos em pequenas quantidades. Sim, só para dar um pequeno toque. São cachos que ficam de 15 a 20 dias sofrendo um processo de desidratação. Muito bem, eu acho que o resultado não poderia ser melhor. É um excelente vinho, muito equilibrado, estruturado. No próximo bloco, você sabe a diferença entre degustação horizontal e vertical? Acho que tem um pouquinho mais de tanino, um pouquinho mais de corpo. A gente vai explicar direitinho essa história, provando vinhos chilenos e brasileiros em um charmoso Bar Ovan da capital gaúcha. Estamos na Vino Enoteca, um charmoso Bar Ovan de Porto Alegre, que é também um bistrô e uma loja de vinhos. O local escolhido em meio a tantos vinhos maravilhosos do Brasil e do mundo não poderia ter sido melhor para a gente provar alguns rótulos chilenos e brasileiros numa despretensiosa degustação dividida em 2 partes, horizontal e vertical.
Bom, está tudo preparado então aqui para o início da nossa degustação horizontal. Vamos começar pela degustação horizontal com os 3 vinhos chilenos, Cabernet Sauvignon, mesma safra, porém regiões diferentes. Vale do Maipo, Vale Central e Vale de Colchagua. Júnior, vamos começar? Vamos lá então. Começamos por qual vinho, Júnior? Vamos começar aqui pelo Domaine Conté Seleção de Barricas Cabernet Sauvignon. Como o Irineu falou já, o interessante na horizontal é que seja de mesma região e do mesmo país. E obrigatório que seja de mesma safra. A mesma safra. No caso aqui são regiões diferentes, né? Aqui são regiões diferentes, que foi o que a gente achou bem interessante, a gente vê a tipicidade de um Cabernet Sauvignon de regiões diferentes. Esse vinho aqui, ele passa 30% dele por 3 meses em barrica de carvalho francês. Então já é uma dica aí pra gente ver já o que tem aqui dentro. Então vou te servir aqui primeiro. Vamos servir. Todos eles servimos, né? Todos eles, depois vamos comparar. Isso. Segundo vinho. Chama Aquitânia, ele é um reserva, também um Cabernet Sauvignon 2008 do Maipo, do Vale do Maipo. Enquanto isso eles já vão respirando, já vai dando vão abrindo, né? Dá uma aerada. Terceiro vinho aqui é da vinícola Montes Alfa, Cabernet do Vale do Colchagua, também 2008. Aqui é um vinho considerado um Best Buy. Vamos para o primeiro, para a primeira rodada. Domaine Conté. Interessante na hora da degustação é que primeiro faça a análise olfativa sem girar a taça. Exatamente. E agora sim, no segundo momento, girando a taça para... É para comparar, né? Comparar e ver o quanto ressalta. Bom, o Cabernet chileno, ele é bem típico. Ele é bem característico, né? Claro, ele pode mudar muito de acordo com o afinamento, de acordo com a mão do enólogo, de acordo com o que a vinícola quer fazer. Mas ressalta aqui fruta madura, dá para perceber, é bem claro. E aquela notinha mentolada que é típica do Cabernet chileno. Do chileno, exatamente. Às vezes um pouquinho de eucalipto, que esse aqui tem lá no final também. Ele não representa, eu pelo menos não percebi, muita madeira. Né, mas ele passou por madeira, né? 30% do vinho, né? Mas 30%, ele, só para dar uma arredondadinha. Exatamente, para os taninos ficar macios. Exatamente. Os taninos, e aqui com o guardanapo branco a gente pode, né, ser auxiliado aqui para ver se tem algum resíduo, alguma coisa aqui por cima do vinho. Muito límpido. Ver a limpidez do vinho, exatamente. Não tem turbidez. Nada. A cor está viva, né? Cor típica também do Cabernet, perfeito. Intenso, vivo. Aí. Redondinho. Não. E ele já está com 2008, né? 2008. Tá 3 anos de garrafa, né? Redondinho. Esse aqui é um vinho que eu diria que ele serve tanto para um happy hour, né, quanto para um petisco. Provamos o primeiro, então, a primeira amostra aqui da nossa degustação horizontal. Agora, entre uma e outra, a gente vai tomar um gole d'água e vamos lavar a boca, né? Vamos deixar a água aqui e vamos para a segunda amostra, então. O segundo vinho da nossa degustação horizontal. O Aquitânia. O Aquitânia também é um Cabernet Sauvignon chileno, né? Perfeito. Mas eu nem aspirei ainda, mas já senti que no aroma tem diferença, né, Júnior? Já dá para notar, né? Você conseguiu sentir um mentolado mais potente ainda mais potente, aparece mais, né? Esse vinho, ele passa 6 meses por barrica de carvalho. 6 meses. Então já tem uma diferença. Vamos para a boca? Eu gosto muito. Acho ele um pouco mais duro, né? Um pouquinho mais duro. Acho que tem um pouquinho mais de tanino, um pouquinho mais de corpo. Perfeito, também, mais corpo. Né? Mais álcool. Ele enche mais a boca, ele preenche mais a boca. É um vinho que ele tem 14 de álcool e deu para notar que esquenta. Bem, agora a gente vai provar então o terceiro vinho da nossa degustação horizontal, que é o Montes Altos. Montes Altos também, Cabernet Sauvignon, também chileno, porém de região
Diferente. Vamos ver aqui contra aqui tu vai se surpreender. Já a cor já é completamente diferente, né? 12 meses de barrica francesa. Já é bem mais... Já é um rubi mais intenso. Rubi bem mais intenso. E mudou, da madeira, né? Mudou totalmente. Mudou totalmente. E ele já é bem mais complexo. Tu percebe, o que tu percebeu ali claramente foi um toque de baunilha que ele tem, que é propício da madeira. Que é a madeira, né? É, exatamente. Muito sensacional. Ele tem alguma coisa também de especiaria, um chocolate. Ver se tu consegue perceber. Também é um vinho encorpado, né? Isso, é um baita, bem encorpado. É interessante ver na degustação horizontal exatamente isso, a diferença que faz o terroir, a região, a vinificação, o ambiente, enfim, sobre a mesma variedade. No caso, a casta francesa Cabernet Sauvignon. Perfeito. Bom, acho que concluída essa parte aqui da degustação horizontal, vamos para vertical então. O que é a vertical? Na vertical nós vamos provar um vinho da mesma marca, da mesma vinícola, só que de safras diferentes, para ver como ele se comporta na sua evolução com o passar do tempo. Eu queria que o Júnior nos falasse um pouquinho sobre o vinho, Júnior. Perfeito, vamos lá então. É um corte interessante, né? Exatamente, enquanto eu te sirvo aqui, a gente vai falando sobre o vinho. Interessante ressaltar também que o Salton Talento é um bom brazuca, né? Como a gente fala, e ele foi considerado já por 5 anos consecutivos o melhor tinto brasileiro. Esse é um corte que entra Cabernet, Merlot e Taná. Exatamente, é um corte interessante, porque a gente não tem muita produção de Taná no Rio Grande do Sul. Exatamente. Vou começar servindo aqui o Irineu. Para saber o que o Taná acrescenta a esse vinho. Agora vamos para o 2005. Esse é o 2004, né, 2004. Tá. 2004. 2005 vou começar servindo o Irineu. 2005. 2006. 2006. Como a gente explicou, é uma diferença. São vinhos de 3 safras consecutivas. O ideal seria que houvesse um intervalo um pouco maior, mas nesse período de 3 anos a gente já consegue perceber aqui algumas diferenças, principalmente da 2006 para 2004, né, Júnior? Vamos lá, Júnior? Vamos começar pela 2004, então a mais antiga. 2004. Vamos olhar aqui a cor dele. O Taná já dá a sua contribuição aqui para a cor do vinho? Total, porque ele é um quase roxo. Consegue perceber? Roxo, quase roxo, exatamente. Ele é um vinho que tem essa característica bem interessante. Além de contribuir com o tanino também. Sim, que é muito rica, né? Exatamente, com o corpo. A gente tem aqui 6 anos. Esse é um vinho de 6 anos. Mas completamente sadio, completamente saudável. O tempo aqui só agregou. Bom, esse é o Salton Talento 2004. Agora nós vamos passar para outra safra. O mesmo vinho, mesmo corte, mesma região, elaborado pelo mesmo enólogo, mas aqui nós temos uma safra diferente, um ano seguinte. Agora, é importante que esse que a gente vai provar agora, o 2005, é considerado até agora a melhor safra gaúcha. Melhor safra gaúcha. Vamos ver a cor. Continua aquele vermelho muito intenso, quase roxo, né? É um violaço. É uma cor bacana, uma cor bonita, eu gosto dele. Cor bonita. Pessoalmente eu gosto dessa cor. Tanto no nariz quanto na boca dá pra ver que é um vinho redondo. E aí é interessante a gente falar que como a safra, né, age diretamente com a qualidade da safra, age diretamente no... Não que 2004 não tenha sido uma safra boa, foi também, mas 2005 foi uma safra muito melhor. E vamos provar então o vinho da safra 2006. Tá conseguindo perceber que as cores são bem parecidas, não mudou muito. Eu ia te dizer isso, eu não percebo muita diferença na cor, não. É o que havíamos falado no início, que o interessante da vertical é quando são safras mais espaçadas. Aí talvez se estivéssemos aí com um intervalo de 2, 3 anos, teríamos talvez uma diferença maior, né? No sentido no nariz. Outros aromas, de cara. Esse já parece mais frutado, né? Mais fruta. É um vinho mais novo. É um vinho mais novo, né? E os taninos um pouquinho mais duros? Mais que o 2004. Mais que o 2004. Precisamos de um tempinho maior aí para maciar, né?
É bom falar também e ressaltar que esses vinhos aqui, o Salton Talento, ele tranquilamente dura 10 anos. 10 anos sossegado. Bom, eu acho que vamos então encerrando aqui essa comparação que nós fizemos aqui da degustação horizontal com a degustação vertical. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia, pelo menos, de quanto o vinho muda de um para outro, da mesma safra ou de safras diferentes. Vou pôr um brinde aqui ao Júnior para a gente encerrar aqui. Saúde, Júnior. Saúde. Eu sonhava com a Toscana, a primeira coisa que a gente conseguia as coisas, eu sonhava. Até uma dica que é bom falar, se o vinho tiver marrom, completamente marrom, provavelmente ele já esteja oxidado. O amarronzado, o marrom que fala, não é interessante.